Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje eu vou ensinar para você a como preparar o seu substrato de modo a evitar que a sua rosa do deserto tenha apodrecimento de raízes no futuro. Antes de mais nada, primeiro você deve escolher qual vaso você vai plantar a sua rosa do deserto. Tá? Então, como eu já falei aqui em outros vídeos, sempre prefira vasos nesse formato, um formato de bacia, de preferência de cimento, de barro, esses materiais que são mais porosos, que ajudam também na drenagem da água. É muito mais fácil você matar uma rosa do deserto com excesso de água do que pela falta. Se você esquecer aí pelo menos uma semana de regar a sua rosa do deserto, com certeza ela vai sobreviver. No entanto, se você passar uma semana regando intensamente a sua rosa do deserto, muito provavelmente ela pode ter problemas aí de apodrecimento de suas raízes devido aos fungos e bactérias que se desenvolvem naquela umidade ali que fica acumulada no substrato. Quando você tem vasos que não são assim rasos como esse, que são maiores, mais compridos, mais profundos, há uma tendência maior à umidade ficar retida no fundo desses vasos e aí você tem a maior chance de causar aí apodrecimento de raiz na sua rosa do deserto. Então a primeira dica para evitar apodrecimento de raiz é utilizar vasos chatos assim, né, como formato bacia e de preferência de cimento ou de barro, enfim. Em último caso, vasos de plástico, porque os vasos de plástico eles tendem a esquentar e não auxiliam na drenagem da água. Independente de qual tipo de substrato você encontra aí na sua região, esse aqui é o que eu encontro aqui na minha, é sempre interessante você trabalhar a drenagem do substrato. E é aí que está o grande segredo para você evitar que sua rosa do deserto tenha apodrecimento de raiz. Então você precisa fazer com que o substrato ele drene bem a água quando você for regar. Mesmo que você regue em excesso, aquela água ela vai escoar por baixo do vaso e aí você não vai ter problemas de retenção de umidade, que é a principal causa de apodrecimento de raízes em rosas do deserto. Tá? Então, quais são os artifícios que a gente pode utilizar para aumentar a drenagem do substrato? Eu uso geralmente 3 artifícios em minha rosa do deserto. Eu uso essas pedrinhas, que podem ser seixo, brita, ou até mesmo pode ser isopor, ou até mesmo pedaços maiores de carvão, essas pedrinhas aqui. Eu uso um pouco de areia grossa, tá? Areia de construção, não a fina, aquela mais grossa, granulosa, tá? Geralmente eu dou uma lavada, né? Coloco na peneira, lavo para tirar aí qualquer possibilidade de contaminação, urina de animais, tá? Coisas que podem de repente aí trazer algum tipo de contaminação. Um outro artifício é carvão moído. O carvão moído, além de fornecer nutrientes como fósforo para a sua planta, ele auxilia bastante aí na drenagem do substrato de sua rosa do deserto. E eu gosto muito de usar o carvão moído, sendo que o carvão não pode ser usado, tá? Não adianta tentar usar o carvão daquele churrasco do fim de semana. O carvão não pode ser usado. Bom, e aí o que é que você faz? Primeira coisa, você tem que observar que embaixo do vaso você tem esses furos, tá? Então, justamente para o escoamento da água. Então, se você colocar o substrato diretamente em cima desses furos, com o tempo em contato com a água, esse substrato ele pode entupir esses furos aqui e aí prejudicar a drenagem. E o que é que você pode fazer para evitar isso? Eu utilizo essas pedrinhas, jogo um pouco embaixo, deixo assim um pouco embaixo, e aí essas pedrinhas vão auxiliar nessa drenagem lá no fundo do vaso. Tá? Então a primeira coisa é jogar essas pedrinhas. Em seguida, né, eu vou jogar um pouco de substrato aqui dentro do vaso. Isso a quantidade vai depender muito do tamanho do vaso que você está utilizando, tá? Então, uma vez que eu joguei aqui o substrato em uma quantidade ideal para que a minha rosa do deserto fique numa altura interessante, eu vou adicionar a areia grossa
e também o carvão moído. Fiz a adição desses materiais, em seguida a gente faz a mistura deles. Muito bem, observem aí o aspecto que fica. Então, fica um substrato bem granuloso, com bastante elementos de drenagem e com certeza a água, quando for jogada aqui na rega, ela vai rapidamente sair embaixo, não vai ficar retida aqui dentro e a sua rosa do deserto não vai ter problemas com apodrecimento de raiz. Então essa é a minha dica. Logicamente existem outras estratégias que as pessoas podem usar, mas essa é a estratégia que eu uso, é a estratégia que dá certo e eu dificilmente tenho problemas com apodrecimento de raiz, inclusive em períodos de chuva, né? Então com esse substrato bem drenado, sua rosa do deserto pode pegar chuva à vontade, que ela vai tranquilamente aí passar por esse período sem ter maiores problemas. Então isso aqui independe do tipo de substrato que eu uso. No comércio a gente até encontra substratos que são específicos para rosas do deserto, e mesmo esses substratos, quando eu compro, eu costumo fazer esse trabalho aqui de drenagem utilizando carvão, utilizando seixo no fundo e utilizando areia grossa e carvão para aumentar a drenagem. Isso é uma garantia que eu tenho de não ter problemas de apodrecimento de raiz com as minhas plantas, e eu fico muito mais tranquilo fazendo isso, e a planta com certeza agradece e ela vai se desenvolver aqui bem saudável e bonita e com menores possibilidades de problemas, tá? Então eu espero que essa dica aí seja útil para você. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Nos siga no nosso Instagram, que está aqui embaixo, e se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.